A paz do Senhor seja com todos nós. Estaremos hoje terminando a segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, lendo o capítulo de número 13, na nossa leitura bíblica comentada, que começa assim: É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. Né? Isso sempre foi dito na Bíblia, que por boca de duas ou três testemunhas. Né? Por isso que nós vemos na justiça, no judiciário, né, o uso de testemunhas, duas testemunhas, três testemunhas, e assim por diante. Isto é bíblico. 2. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente. Mas agora, estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais, que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Então aqui Paulo fala da terceira viagem dele, né? Ele participou, Mauro Santos, bem-vindo em nome de Jesus. Ele já tinha ido 2 vezes a Coríntios, passou bastante tempo, irmã Miriam Marques, bem-vinda em nome de Jesus. Ele fala aqui, né? E ele já tinha dito, ele já tinha falado isso, explicando, ensinando. Né? E ele escreve aqui, o escrevo, mas agora estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque, ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Né? Paulo, ele aqui, vai terminando esta carta alertando, porque o ensino na igreja, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser repetido. Não é? É impressionante que se nós vamos vamos supor, uma festividade da igreja, que vai ter um trabalho de manhã, outro à tarde e outro à noite. Se um cantor cantar o mesmo hino de manhã, à tarde e à noite, ninguém estranha isso. Mas se aquele que for compartilhar a palavra, ele falar a mesma coisa pela manhã, à tarde e à noite, a pessoa vai falar, não tem sentido eu ter vindo aqui à tarde e à noite, porque eu já ouvi essa pregação de manhã. Mas é importante, Paulo, ele adverte aqui, que ele ensinou bastante. Ele ensinou bastante nas 2 vezes que ele esteve, né? Bastante tempo na igreja de Corinto, ensinando a palavra de Deus, mostrando na Bíblia, porque a Bíblia daquele tempo era o Velho Testamento, não existia o Novo Testamento ainda. Então, ele usando o Velho Testamento, ele mostrava Cristo, e ele falava, bem-vinda Maria Regina Sá, também. Então, ele advertia, e ele diz aqui, né? E visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, porque a igreja de Corinto, ela persistia
assim, tecendo algumas críticas a Paulo. E Paulo, ele alerta sobre isso e fala a respeito do poder de Deus em nós através de Cristo. Nós temos que conhecer bem a palavra, nós temos que conhecer bem Deus, para que nós erremos menos. Nós precisamos, não é por demais lembrar, que 2 vezes nós vemos isto. Mateus 22, 29, afirmativamente dizendo: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E Marcos 12, 24, pergunta: porventura não errais vós por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Parece repetitivo, mas é igual tabuada. Tem que insistir, porque as pessoas não aprendem bem. O aprender não é fácil, não é? Se o aprender secular, que é um aprender do homem, né? Que é aprender as coisas mais lógicas, as coisas que nós vemos com os nossos olhos, porque são materiais. A dificuldade de aprender, prova disso que quando chega num vestibular difícil, poucos passam, não é? Então é preciso insistir, reforçando o ensino para que se busque o aprendizado, não é? Oséias 6:3 deve sempre ser lembrado: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Agora imagina naquilo que é espiritual, que nós não vemos com os olhos, não é? Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz: não atentando para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são daqui da terra, elas acabam, elas são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então ele fala aqui, ó, e a respeito disso, o poder de Deus. Quando se experimenta o poder de Deus na vida, ninguém convence a pessoa do contrário. Quem aceita a corrupção, quem aceita o mundo novamente, desobedecendo o que Paulo fala ali em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomai a forma deste mundo, não acompanhai aquilo que acontece no mundo e que Deus não se agrada de estar vendo. Então, eu não tenho, se eu quiser servir a Deus, eu não tenho o direito, eu não sou autorizado, eu posso até fazer, mas eu haverei de desagradar a Deus, conformando-me, tomando a forma daquilo que o mundo é ou está, né? E participante de algo que Deus abomina, que Deus não aceita, que Deus não gosta, que Deus condena, não é? E conformar também é aceitar. Não, eu não vou fazer, mas eu vou aceitar. Quem fizer problema. Não, nós não podemos. Nós temos que combater essas coisas mundanas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. E aqui no 5 diz Paulo: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então nós temos que nos examinar, não é? Nós temos que
fazer uma análise da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos procedimentos, como que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo de uma maneira que é agradável aos olhos de Deus? Nós estamos vivendo, procurando fazer aquilo que Jesus manda que nós façamos? Não é? Nós estamos procurando? Nós estamos sendo subordinados, submissos a Deus? Se não o tivermos, se estivermos fazendo segundo a nossa escolha e a nossa opinião, nós estaremos cometendo. Bem-vinda, Marília, Arcângelo Marília, bem-vinda, você, João, seus filhos, que prazer, Deus continue abençoando vocês. Eu visitei, passei 2 vezes na sua casa, lá em Bataguaçu, para tentar encontrá-lo também, para cumprimentá-lo, mas conversei bastante com o João Merig, né? Deus continue abençoando a todos nós. Mas eu continuo falando aqui, ó, nós temos que fazer esse exame, nós temos que nos provar, não é? Porque é melhor nós analisarmos a nossa própria vida do que alguém de fora, e principalmente Deus, para que nós não venhamos a ser condenados. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Meus irmãos, nosso corpo é templo da Trindade. O Espírito Santo, o Filho, o Pai, estão dentro de nós. Em 1 João 4,4, diz: filhinhos, já o vencestes, para nós não temermos as adversidades, os obstáculos, as muralhas, os problemas, as tentações, as tribulações, as perseguições, as aflições. Por quê? Porque nós já vencemos, nós somos vencedores. Romanos 8:37, e nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Diz lá: mas em todas estas coisas somos mais vencedores por aquele que nos amou. Então, através de Jesus Cristo, que obteve a vitória por nós, por isso que diz que nós somos mais do que vencedores. O vencedor, ele faz um esforço tremendo para ser vencedor. Ele prepara-se bastante para ser um vencedor. Mas nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque nós vencemos sem nós termos precisado lutar por essa vitória. Jesus conquistou esta vitória por nós lá na cruz do Calvário. Nós já temos a vitória, não é? Se nós estivermos com Cristo ou em Cristo, a vitória já é nossa. Nós já temos a vitória. Não tem esse negócio que a vitória vai chegar, que eu vou receber a vitória, que a vitória está se aproximando. Não! Eu já tenho a vitória, porque eu estou com aquele que conquistou a vitória para mim. Quem está andando segundo o Espírito, diz Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, nós não andamos segundo a vontade da nossa carne. Há muita coisa que a nossa carne deseja ou ela pratica que são lícitas. Bem-vinda, Nayana Rocha. Bem-vinda em nome de Jesus. Então, é importante entender isso. Mas há coisas que são da carne, né? Lá em 1 João, diz que a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, elas não provêm de Deus, elas não são de Deus, elas desagradam a Deus. Então, por isso que diz aqui para fazer esse autoexame, né?
porque Cristo habita em vós. E eu falava lá de 1 João 4,4, ele diz que nós já vencemos, porque maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo. O que está no mundo não é capaz de vencermos se nós estivermos de acordo com aquele que habita em nós, ouvindo as instruções, porque Jesus, o Filho, o Pai e o Espírito Santo, eles falam conosco para nós tomarmos as condutas corretas. Se nós obedecermos, eles permanecerão conosco. Que eles são um, que é o Deus, que é trino. Mas se nós desobedecermos naquilo que eles nos mandam, então, bem-vindo André Rocha também, em nome de Jesus. Então, temos que estar aprendendo isto. E aí, pode acontecer conosco que está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, versículo 2. O Senhor está convosco, enquanto estiverdes com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele também vos deixará. Então nós temos que ter esse cuidado, porque ele está em nós, enquanto nós estamos numa posição de subordinados, submissos à vontade dele. Porque a vontade dele, diz Romanos 12:2, que ela é boa, agradável e perfeita. A nossa vontade é uma vontade baseada no momento, porque nós não sabemos o que vai acontecer no passar desta noite. Aqui nos Estados Unidos são 15 para as 8, aí no Brasil 15 para as 10, né? Em outras partes, o horário é diferente, porque o vídeo, a live, às vezes são assistidos na Europa, né, que o horário ainda está, o fuso horário é mais adiante ainda do que o do Brasil, 4 horas, 5 horas, até mais. Mas olha bem, então é importantíssimo esse final aqui dessa segunda carne. Ele diz assim: ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, senão é que já estáis reprovados. Se Jesus não estiver em nós, nós estamos reprovados. Em João 15:7, Jesus fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim, aí completa. Não adianta dizer que está em Cristo, mas a palavra dele tem que estar em nós. Porque aí, de fato, ele está habitando em nós. E a palavra dele tem que estar em nós para que nós venhamos a crer nela e venhamos a obedecê-la. Senão, nós seremos ou estaremos. Está escrito aqui, ó. Ele diz aqui, senão, não é futuro não, é presente. Senão, é que já estáis reprovados. Se eu não dou lugar à palavra de Deus de estar habitando em mim, eu já estou reprovado. Por isso que lá em 2ª carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Para se encontrar com Deus trino, eu tenho que estar aprovado. Eu estar aprovado é Jesus estar em mim. Que Jesus não fica comigo. Se eu não quiser, eu não quero mais. Aí ele sai de mim. Eu não quero mais. Eu não quero obedecer. Oscar Henrique, bem-vindo em nome de Jesus. Então, tá entendendo como é que é? E lá diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Né? Não tem do que se envergonhar. Já pensou você chegar num lugar, aí tem alguém lá que... E tem outra, não é nós não nos envergonharmos diante dos homens, não. Porque às vezes os homens não vão estar vendo a nós, mas Deus está vendo tudo. Provérbio 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar,
contemplando os maus e os bons. No Salmo 139, ali o salmista diz que não tem jeito de se esconder de Deus. Para onde for, Deus está lá. Deus está em todos os lugares, não tem como fugir de Deus. Lá em Hebreus 4,13 diz que não há nenhuma criatura escondida dele, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Nós vamos ter uma tratativa com ele, e ele está vendo tudo. Não tem jeito de escapar. Que não tem do que se envergonhar. E o de Lima, ô Maria, que alegria ver você aqui, que saudade, Maria. Aí eu chamava, Maria, vem cá, Maria, para contar como é que foi a cirurgia que Felipe fez na sua filha. Ô Hilde, um abraço para você, para a família, Deus continue abençoando a todos nós, não é? E que maneja bem a palavra da verdade. A pessoa, se não conhecer a Bíblia, não souber manejar a Bíblia, não conhecer a Bíblia, alguém vem e fala para ele o que quiser, ele não entende. Ele vai comer coisas estragadas, conforme fosse uma comida, um alimento inadequado, um alimento, né? Eu até não posso falar muito de comer, não, porque eu não estou com esse corpinho esbelto, nada não, né? Mas a palavra de Deus, nós temos que saber manejá-la, sabermos, conhecermos o máximo possível, né? Oh, que saudades também, né? Benedita Luísa, bem-vinda em nome de Jesus também. Um abraço, Maria. Hilde, que alegria revê-la. Então, nós precisamos estar sempre lendo a Bíblia. Eu estou aqui fazendo essa leitura. Se você tem dificuldade de ler sozinho, leia comigo. O meu comentário, você pode até não atentar muito para ele, mas atentar naquilo que eu estou lendo, certo? Aí no versículo 6, Paulo diz, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Maria Meire, bem-vinda também aqui a este grupo, não é? Que nós estamos. Então, é que nós não somos reprovados. É coisa ruim é ser reprovado, né? É passar por uma prova e ser reprovado. Olha que situação. Nós temos que ser aprovados, porque o reprovado, ele não tem direito a entrar naquilo para que se inscreveu, para que busca, não é? Por quê? Porque ele está reprovado. Ele foi reprovado, ela foi reprovada. Então, né, Paulo diz aqui, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. 7. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é a palavra, a verdade é Cristo. Manuel Chamorro, sempre presente. Um abraço, Manuel. Deus continue recompensando você e a todos, né? Mas você está sempre presente, né? Nós não podemos contra a verdade, ninguém pode contra a verdade. Jesus disse que ele é a verdade. Em João 14,6 está escrito, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Em João 17, Jesus está orando ao Pai e fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, a paz, Manuel chamou, a palavra de Deus é a verdade. Eu não creio, eu lamento,
Mas você procure ouvir a palavra de Deus, porque quando nós lemos a palavra, nós estamos ouvindo Deus falar. Eu, quando estava namorando minha esposa, eu escrevia para ela e ela escrevia para mim. Quando eu abri a carta que eu lia, eu sentia que ela estava falando comigo. E de fato está falando. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. E eu li muitas vezes a mesma carta. Eu ficava ansioso para ler a carta. Joel Caetano, bem-vindo em nome de Jesus também. E eu ficava ansioso, esperando o carteiro, sabia mais ou menos o horário que ele ia passar. Eu tinha vontade de ler a carta da minha namorada, né? Nem sabia que ela no futuro seria minha esposa, como é já há 42 anos, e eu louvo a Deus pela mulher que ele me deu, né? Não sei se ela fala a mesma coisa de mim, mas eu louvo a Deus. Eu não gosto nem de pensar numa situação de não a ter junto comigo. Mas aqui, ó, nós não podemos ir contra a verdade. Nós não podemos ir contra a verdade, né? Senão pela verdade. 9. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Então, Paulo está falando para aquela igreja que ele está lutando para aquela igreja ser aperfeiçoada. Nós precisamos ser aperfeiçoados. Tem que ter aperfeiçoamento. Eu sou médico. Se um médico sair da faculdade de medicina, né, ele faz residência, ele faz curso. Se ele parar, ele para de ser aperfeiçoado, ele fica naquilo só que ele aprendeu, e o desenvolvimento da ciência vai acontecer, mas ele não está buscando o aperfeiçoamento. Ele vai ficar ultrapassado, ele vai perder a oportunidade, ele vai estacionar. Mas olha o que diz lá, eu repito, 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento, né? Lá Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos. Nós nunca vamos conhecer Deus na sua totalidade, só quando nós estivermos lá com ele, diz 1 João 2, porque assim como ele é, nós o veremos. Mas é quando nós estivermos diante dele, mas nós temos que ter um preparo agora. Em Efésios 4, 10 a 12 diz, aquele que desceu, bem-vinda aqui Márcia da Debrasa, bem-vinda, que bênção da nossa Debrasa querida, né? Trabalhamos lá muitos anos, minha esposa e eu, como médicos, né? E criamos aquele serviço médico lá, e aquilo progrediu, aumentou muito. Que bênção, Deus é assim. E eu quero dizer aqui que lá você, Mark Lemos, bem-vindo também. O que eu quero dizer aqui? O aperfeiçoamento. Diz que aquele que desceu, quem desceu foi Jesus. Quem caiu foi Satanás. Diz lá, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. É ele. Agora, Jesus está em Apocalipse 22, 16, ele é a resplandecente estrela da manhã, né? Mas ele diz que aquele que desceu, Jesus não caiu, é o mesmo que subiu acima de todos os céus para fazer cumprir todas as coisas. E diz no versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ou outra versão diz doutores, né? Mas doutor no conhecimento, no ensino da palavra, né? Então,
o que acontece? Então, aí no versículo 12, ele não deu isso aí para enfeitar, ele não fez o cumprimento de tudo para enfeitar, não. Diz o versículo 2, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A pessoa é santificada pela palavra, não falei? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos que ser santificados. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos disso aqui, ó. Não é? Do aperfeiçoamento. Aí diz lá, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para o trabalho, não é? O trabalho para a edificação do corpo de Cristo, não é? Nivaldo Cida Bueno, bem-vindos, em nome de Jesus. Então, querendo para edificação do corpo de Cristo, que a igreja seja edificada, que ela cresça, que ela se desenvolva espiritual e numericamente. Quanto mais pessoas nós alcançarmos, mais pessoas serão salvas e poderão participar daquilo que é o propósito de Deus, que nos fez a todos, conforme diz Isaías 43:7, aqueles que eu fiz, para minha glória os fiz. Nós somos feitos para a glória de Deus, mas Deus oferece a graça para nós termos a fé e alcançarmos a salvação, mas muitos não querem. E Deus não força. Em Apocalipse 3:20 diz que ele está à porta e bate. Ele não entra à força. Se a pessoa abrir e deixar ele entrar, ele vai cear conosco e nós com ele. Então, é preciso ter esse conhecimento para ser participante. E aqui, Paulo diz, e o que desejamos é a vossa perfeição. Né? É pelo aperfeiçoamento dos santos. Os santos, além de santos, têm que ser aperfeiçoados. Né? Tanto é que em Apocalipse 22:11 diz que quem é santo, santifique-se ainda. 1 Pedro 1,15 diz, e como é santo aquele que vos chamou, portanto sede santos em toda a vossa maneira de viver. E no 16 diz, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Deus é santo, ele não aceita que o homem achegue-se a ele sem a santidade. E nós precisamos, e essa santificação, ela vem pela palavra. Tem que ler a palavra, meditar na palavra, crer na palavra e colocá-la em prática. Amém? Então, está aqui, ó. 10. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Porque ele já estava escrevendo antecipadamente, antes de chegar lá, ó, procura ver isso direitinho, para eu não chegar aí, que vocês sabem que eu aperto mesmo. E nós temos que apertar. É igual o pai quando cria o filho. Ele tem que levar o filho ali no ensino, no rigor, na disciplina, né? Também tem que dar exemplos. Né? Paulo falou isso para Timóteo. Na primeira carta, capítulo 4, versículo 12, ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ser exemplo de infiel é fácil, agora de fiéis não é fácil, mas tem que se fazer assim. E ele falou, olha, é melhor vocês, né? É melhor vocês já irem se arrumando aí, ó, enquanto eu estou ausente, porque para que quando eu estiver presente não use de rigor, que Paulo era rigoroso, de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Ele ia lá com a autoridade do Senhor Jesus, não é? A autoridade de Deus.
Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz seja convosco, para nós procurarmos ter paz uns com os outros. Aqui em Romanos 12, 18, diz assim, ó. Ele diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Nós temos que procurar ter paz com as pessoas, mas às vezes a gente não vai conseguir. E mais, é mandamento seguir a paz com todos. Está escrito lá, né? Eu falei, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos. Não é? Nós temos que ser lá no Sermão da Montanha, do monte, nas Beatitudes, fala que bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Quem é pacificador? Quem é do lado da paz? Bem-aventurados os pacificadores, né? Porque eles serão chamados filhos de Deus. O nosso Deus é um Deus de paz. Por isso que Jesus, né, diz que um menino nos nasceu. E o nome dele lá, ó, um filho se nos deu. E o nome dele será maravilhoso. Conselheiro. Né? Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Não é? Quando Jesus despediu-se dos discípulos, que ele já estava prestes a partir, lá em João 24, João 24, que João 24? João 14, 27, ele fala, deixo-vos a paz, porque ele tem a paz, ele é Deus de paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, ele deixou-nos a paz, né? Nós temos que ser de um mesmo parecer. Nós somos guiados pelos mesmos mandamentos, pela mesma palavra. Como que nós temos desentendimento? Não dá para entender isso. Quando uma pessoa pergunta de que igreja que eu sou, eu fico sem graça de responder. Por acaso eu vou a uma igreja ou pertenço a uma denominação, mas nós temos como o fundamento da nossa fé, a palavra de Deus, Jesus, não é? Nós estamos fundados, a fundação nossa, a edificação é sobre a rocha, é como diz Mateus 7:24, não é? Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. O 25 diz, desceram as chuvas, subiram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não foi abalada, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo. Nós precisamos estar edificados. Todos nós, porque a Bíblia é única. Como é que nós vamos ter desentendimento? Entendeu? 12. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 13. Todos os santos vos saúdam. E o 14 vai ser a bênção que é chamada de bênção apostólica, que é, já mudaram essa... Você, que é um dirigente, que é um pastor, que é um obreiro, que é um cooperador, um presbítero, um evangelista, um diácono, alguém qualquer, um membro, quando alguém falar para você dar a bênção apostólica, fala do jeito que está escrito aqui, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.
Agora tem gente que quer mudar. Parece que o que está na Bíblia não está bom. Que aquela pessoa tem que acrescentar algo. Vem aqui e fala doces consolações do Espírito Santo. Esse é o mais comum. Não, meu amado. E se você não guardou, leia de novo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Cleide Chute, bem-vinda em nome de Jesus, já chegando no último versículo, né? Talvez você já estivesse vendo, né? E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Fala, todos vós que amam e que esperam. Não, é para todos. A graça do Senhor Jesus é a graça que Paulo escreve a Tito. A graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Não é? É a graça de Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. A graça é a graça que está em Romanos 3,24, que sois justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, é essa graça, meus amados. Essa graça é para todos. É a graça que nessa segunda carta aos Coríntios, aqui no capítulo 12, que nós lemos ontem, no versículo 9, o Senhor Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta. A graça basta, porque a graça, ela, com a nossa fé, nós usando a fé, ouvindo a palavra, que a palavra vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, diz Romanos 10:17. Então, a palavra entra, nós ouvimos a palavra, é gerada a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então vem a fé, junta-se com a graça que foi manifestada e nós alcançamos a salvação. Aí nós somos, pela graça sois salvos, por meio da fé. Está vendo como é que acontece assim? Por isso que Jesus falou para Paulo: a minha graça basta a você e basta a nós, porque nós queremos a salvação. Lá em 1 Pedro 1,9 diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma ou das vossas almas. Tá certo? Obrigado, irmã Cleide, aqui por desejar que Deus seja sempre conosco, que seja conosco todos, né? O amor de Deus, meus irmãos. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que Deus, olha que amor. O amor de Deus não tem maneira de medir nem a altura, nem a profundidade, nem o comprimento e nem a largura, porque o amor de Deus excede o nosso entendimento. O amor de Deus é algo tremendo. Então, lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 8 e 16, diz que Deus é amor. Deus é amor. Tudo se resume no amor. O amor de Deus não falha, meus irmãos. Deus usou o amor. Então nós temos que amar. Amar da maneira que Deus amou. Jesus, ele diz em João 13,35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Vós deveis amar uns aos outros, né? Então é mandamento, né? E a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo quer que nós tenhamos uma comunhão, uma vida em comum. Uma vida, é claro que nós temos a nossa vida secular como célula da sociedade, as famílias, mas a família cristã, ela tem que ter um proceder, ela tem que olhar para Cristo, conforme diz Hebreus 12:2, diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador
Tem Bíblia que fala da fé e tem Bíblia que fala da nossa fé, não importa. Mas olhar para Jesus não é colocar a tapa de cavalo assim não, para não olhar para os lados. Olhar para Jesus é como nós olhamos para o espelho. Eu olho para o espelho, tem gente agora que olha até para o computador para arrumar o cabelo, a mulher para se arrumar tudo direitinho. Então, nós olhamos para Jesus para nós para que nos arrumemos de acordo com o que nós vemos em Cristo. É para isso que nós temos que olhar para Cristo. Olhar para Cristo, que Cristo é o nosso espelho e nós somos o espelho da sociedade. Quando a igreja falha, quando a igreja é mal conduzida por alguém que está à frente, porque às vezes a pessoa fala, não, é Deus quem conduz. Não, quem conduz o trabalho é um homem lá. Se ele não quiser conduzir igual Deus manda, ele vai conduzir do jeito dele ou de quem quer que seja que esteja lá. Mas, meus irmãos, vamos ser discípulos de Jesus. Quem quer ser discípulo de Jesus tem que ter renúncia. Bem-vinda, Cida Pereira. Deus continue abençoando. Então, aqui nós completamos. Então, a bênção apostólica é essa. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos vós. Amém. Diga amém aí, escreva amém aí. Escreva amém aí, eu espero mais um pouco para despedir-me. Escreva amém aí, você que ainda está assistindo. Dá o seu amém. Muitos já colocaram um amém, mas dê outro amém aí, para mostrar que você ainda continua assistindo. Amém. André deu aí, Nayana deu amém. Alguém mais vai dar o amém? Alguém que estava vendo, às vezes parou por uma razão ou por outra. Mas tem mais amém? Amém, Hilde. Maria, que bênção. Ô, Maria, um abração para você, né? Eu te falei da sua cunhada, né? Que quando eu fui fazer a ultrassonografia do abdominal, ela estava trabalhando com a médica. Falei, eu conheço o senhor, doutor Jatobá. Eu sou cunhada da Maria. Que bom, né? A gente deixar um histórico mais ou menos, né? Que se ela soubesse alguma coisa, você contasse alguma coisa de ruim para ela, ela ia falar, doutora, esse médico que saiu daqui é um tranqueira. Mas ela falou na minha frente. Louvado seja Deus por isso, né? Tem mais alguém para dizer um amém? Mais alguém? Eu estou esperando você. Tem mais alguém? Escreva aí amém de novo, mesmo que você já tenha escrito. Escreve aí, ó. São 4 letrinhas. Amém. Não precisa nem pôr aí ponto de exclamação, nada. Não tem mais. Então, que o Senhor continue abençoando a todos nós e juntos nós dizemos amém. Ah, Marília! Oi, Hilde! Oh, Maria, você é uma bênção também. Ô, Marília, que saudade, Marília. Que saudade de vocês. Mas uma hora eu vou em Bataguaçu e vou tomar um café aí com